Imagine por um momento que você é uma criança em uma terra distante e desconhecida, um lugar onde tudo parece ser uma batalha constante contra o abandono e a solidão. Seu nome é Ismael, e desde o momento em que você nasceu, o mundo parece ter se esquecido de você. Nascido de Hagar, uma mulher egípcia, e de Abraão, o patriarca das grandes promessas divinas, você cresceu à sombra de uma história muito maior, à sombra de um irmão, Isaque, que foi visto como o verdadeiro herdeiro da promessa. A vida parecia dura, sem promessas visíveis ou caminhos claros à frente. Desde muito jovem, você se viu em um terreno instável. Enquanto seu irmão Isaque crescia, favorecido pelo amor e a atenção de seu pai, você era deixado de lado, tratado como uma peça dispensável na grande história de Abraão. Não era suficiente ser filho de um homem tão importante. Não era suficiente ter um pai que tinha feito um pacto com Deus. Sua existência parecia ser apenas uma consequência de uma decisão. Um erro, talvez, uma sombra no caminho de Isaque, o verdadeiro herdeiro da linhagem. Então, em um momento de dor e rejeição, você se vê sendo expulso de casa, mandado para o deserto com sua mãe, sem rumo, sem um lugar para chamar de lar. O deserto, sem misericórdia, parecia ser o único lugar onde você poderia existir. Mas é neste cenário desolador que o propósito de Deus para sua vida começa a tomar forma, e o que parecia ser o fim, o abandono e o esquecimento, se tornaria a gênese de algo grandioso. Deus nunca o esqueceu, Ismael. Embora os olhos dos homens tenham se desviado de você, os olhos de Deus estavam sempre sobre você. E foi no deserto, na mais profunda solidão, que ele fez uma promessa a você que moldaria o futuro das nações. A história de Ismael, o filho que foi ignorado, deixado para trás e esquecido, revela algo surpreendente. Um plano divino muito maior que atravessa gerações, um plano que reflete a graça, a redenção e o poder de Deus para transformar vidas, mesmo as mais rejeitadas e negligenciadas. Mas e se eu te dissesse que, apesar de ser considerado por muitos um filho esquecido, Ismael foi de fato uma chave para a realização de um propósito eterno? E se você descobrisse que a vida dele foi crucial para o cumprimento de uma promessa divina, que tocaria não só o presente, mas todo o futuro da humanidade, esse homem, que muitos esqueceram, foi de fato alguém escolhido por Deus para um propósito oculto, um plano que ainda repercute nos dias de hoje, através das gerações e nações que surgiram de sua descendência. Ismael foi o filho ilegítimo, em uma narrativa onde os filhos da promessa eram vistos como os mais importantes. Porém, a verdade é que ele foi usado por Deus de maneira surpreendente. Deus nunca desconsiderou Ismael. Ele sabia que, através dele, um grande povo se levantaria. Deus fez uma promessa a Ismael, uma promessa que muitos não conhecem, mas que tinha um impacto duradouro não só em sua vida, mas também no futuro das nações que viriam depois dele. Você sabia que a figura de Ismael, frequentemente marginalizada e esquecida na narrativa bíblica, é, na verdade, fundamental para o cumprimento do plano de Deus para as nações? Ismael não foi um erro, nem uma figura de desprezo. Ele foi escolhido por Deus, e sua vida tem um propósito profundamente significativo. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas o que está escondido entre as linhas é uma história cheia de mistérios e revelações. Um plano de Deus que muitas vezes passa despercebido, mas que é fundamental para entender o seu desígnio para o mundo. Você sabia que, mesmo sendo um filho não preferido, Ismael é o ancestral de uma nação que, mesmo em seus altos e baixos, teria um papel essencial na história das Escrituras? A história de Ismael não é apenas uma história de um homem marginalizado. Ela é, na verdade, uma história de redenção, de um plano divino que usou os momentos mais sombrios e difíceis de sua vida para forjar algo grandioso e duradouro. Sua descendência, os ismaelitas, se tornaram um povo significativo, e o legado de Ismael ainda ressoa na história de muitas nações até hoje. Muitas vezes, vemos as histórias bíblicas sob a perspectiva de quem está no centro da promessa. Isaque, o filho legítimo de Abraão, é visto como o portador da grande aliança de Deus. Mas Ismael, que foi deixado para trás, não é menos importante no grande plano de Deus. Ao contrário, a história de Ismael nos ensina algo poderoso
sobre como Deus pode usar aqueles que são esquecidos, marginalizados e até rejeitados para cumprir os seus maiores propósitos. Ele nos mostra que não importa o quanto você seja rejeitado ou desprezado pelos homens, Deus ainda tem um plano para você. Ao longo de sua vida, Ismael enfrentou desafios imensos. Foi expulso de casa, mandado para o deserto sem nada além de sua mãe e a promessa de que Deus o cuidaria. E foi nesse deserto, nesse lugar de desolação e isolamento, que Deus se revelou de uma maneira poderosa. Deus apareceu a Agar, sua mãe, e lhe deu a promessa de que Ismael seria o pai de uma grande nação. Mesmo sem as grandes riquezas e privilégios de Isaque, Ismael recebeu a promessa de que sua descendência prosperaria. A jornada de Ismael é uma metáfora poderosa para todos nós. Ela nos ensina que, mesmo quando somos deixados de lado, rejeitados ou esquecidos, Deus tem um propósito para nossas vidas que vai além do que podemos ver no momento. Ele não ignora os marginalizados. Pelo contrário, ele usa essas pessoas para algo grandioso. A história de Ismael nos ensina que Deus não se limita às circunstâncias. Ele não se limita aos nossos fracassos ou ao que o mundo pensa de nós. Ele usa os nossos maiores desafios e dificuldades como um terreno fértil para seu plano divino. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que marcaram a vida de Ismael, começando com sua promessa de nascimento até os momentos decisivos em que ele se torna o pai de uma grande nação. Vamos explorar como Deus usou esse homem, aparentemente esquecido, para algo maior do que qualquer um poderia ter imaginado. Através da vida de Ismael, veremos como as promessas de Deus se cumpriram, não apenas para ele, mas para os povos e nações que surgiriam de sua linhagem. Vamos ver como até as circunstâncias mais desafiadoras podem ser usadas por Deus para realizar seu grande propósito para o mundo. A história de Ismael, longe de ser uma história de fracasso e rejeição, é, na verdade, uma história de como Deus utiliza aqueles que o mundo considera esquecidos para cumprir seu propósito eterno. Essa história nos desafia a repensar nossas próprias vidas e a maneira como vemos as adversidades. Como Ismael, todos nós enfrentamos desafios e momentos de rejeição, mas como ele, podemos encontrar consolo no fato de que Deus tem um propósito para cada um de nós, e que até os momentos mais difíceis podem ser usados para algo grandioso. A história de Ismael é a história de um homem que foi ignorado, mas nunca abandonado por Deus. Hoje, vamos explorar como essa história impacta nossas vidas e como podemos aprender com os desafios de Ismael, lembrando-nos de que Deus sempre tem um propósito para aqueles que são fiéis, mesmo nos momentos mais difíceis e solitários. Prepare-se para mergulhar na verdadeira história de Ismael, o filho esquecido que Deus usou para um propósito oculto. Vamos desvendar os mistérios dessa história fascinante e descobrir como, muitas vezes, o que parece ser o fim, na verdade, é apenas o começo de algo grandioso. Na Bíblia, poucos personagens são tão marginalizados quanto Ismael. Sua história é comumente eclipsada pela narrativa sobre Isaque, o filho legítimo de Abraão, e por suas descendências, que são mais frequentemente celebradas nas Escrituras. Contudo, Ismael é uma figura central, não apenas na história de Abraão, mas também no entendimento de como os planos de Deus se desenrolam de maneiras que desafiam as expectativas humanas. Sua história começa com o momento em que Abraão e sua esposa, Sara, tomam uma decisão precipitada, que resultaria em uma consequência eterna. Abraão, conhecido como o pai da fé, recebeu de Deus a promessa de ser o patriarca de uma grande nação. No entanto, a promessa de um filho não se cumpriu no tempo que ele esperava. Sara, sua esposa, ainda não havia lhe dado filhos, e eles já estavam na casa dos 80 e 90 anos de idade. Em um momento de desespero, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia, para que, através dela, a promessa de Deus se cumprisse. O que parecia ser uma solução prática, tornou-se o ponto de partida para uma série de desafios e conflitos que marcaram a vida de Ismael. Ismael nasceu dessa união, e enquanto Abraão e Agar celebravam o nascimento de seu filho, a tensão nas relações familiares logo se tornou evidente. Sara, que havia sugerido a ideia, logo se ressentiu de Agar e seu filho, vendo-os como uma ameaça à sua própria posição como esposa de Abraão.
A relação entre as duas mulheres se tornou insustentável e, eventualmente, Sara exigiu que Hagar fosse expulsa com o filho, um ato que deixou Ismael, ainda criança, sem o apoio de sua família. Mas essa não seria a última vez que Ismael seria rejeitado. Embora ele fosse o filho de Abraão, ele não era o herdeiro da promessa divina, um status que lhe foi negado desde o nascimento. Deus, no entanto, não o abandonou. Quando Hagar e Ismael foram enviados ao deserto, Deus se revelou a ela, dando-lhe uma promessa de que Ismael também se tornaria o pai de uma grande nação. Essa promessa, embora obscurecida pela história de Isaque, foi cumprida ao longo do tempo, quando os descendentes de Ismael, os ismaelitas, se tornaram um povo significativo. A história de Ismael, portanto, não é apenas uma história de abandono e sofrimento. Ao contrário, ela é parte de um plano divino maior, no qual Deus não apenas sustenta a vida de Ismael no deserto, mas o coloca em um caminho que levaria à formação de um povo importante. O povo de Ismael, mais tarde conhecidos como árabes, se tornaria uma nação que teria um impacto significativo na história do mundo, especialmente nas religiões monoteístas como o Islã. O que aconteceu com Ismael que os textos bíblicos nunca revelaram completamente? Muitos se concentram no conflito entre Isaque e Ismael e na separação das duas linhagens, sem perceber que, na verdade, as promessas feitas a Ismael não são menos grandiosas do que as feitas a Isaque. A vida de Ismael foi marcada por desafios e rejeições, mas também por milagres e intervenções divinas. O que Deus realmente queria de Ismael? Por que ele fez uma promessa a Ismael e sua descendência, quando a linhagem de Abraão parecia garantir a bênção a Isaque? Será que a verdadeira razão para o silêncio sobre Ismael nas Escrituras está relacionada a algo que Deus queria manter em segredo até os tempos modernos? Quando Hagar estava prestes a ver seu filho morrer de sede no deserto, Deus apareceu a ela e fez uma promessa divina sobre o futuro de Ismael. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? O que a história de Ismael pode nos ensinar sobre as promessas de Deus e como ele usa as situações de nossa vida para cumprir seus planos, mesmo quando estamos em momentos de dor, desespero e isolamento? A grande questão que surge a partir da vida de Ismael é esta: por que ele foi deixado para trás? E o que isso realmente significa sobre o caráter de Deus? O que vemos na história de Ismael é uma lição de como, muitas vezes, as bênçãos de Deus não são dadas da maneira como esperamos, mas são reveladas ao longo do tempo, de uma maneira que desafia nossa compreensão. Será que Ismael foi um erro de Abraão, ou será que ele foi uma parte essencial do plano divino que estamos apenas começando a entender? A história de Ismael não é apenas uma narrativa sobre o passado, mas um reflexo profundo sobre nossa própria jornada espiritual. Como Ismael, muitas vezes nos encontramos em situações em que nos sentimos abandonados, rejeitados ou negligenciados. O que a história de Ismael nos ensina é que mesmo quando nos sentimos à margem, Deus nunca nos abandona. Ele sempre tem um propósito para nossas vidas, e esse propósito pode se manifestar de maneiras que não esperamos, mas que são eternas. Ismael foi expulso para o deserto, e foi lá, no lugar mais árido e inóspito, que Deus se revelou a ele. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, passamos por momentos de grande dificuldade e solidão, onde parece que Deus nos esqueceu. Mas a história de Ismael nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está presente. Ele vê nossos corações, e Ele está disposto a nos guiar para o futuro que Ele tem para nós. Outro grande ensinamento da vida de Ismael é sobre o legado e o propósito. Ismael não foi o filho da promessa no sentido tradicional, mas ele foi parte de um plano maior. Deus não apenas usou sua vida para abençoar outras nações, mas ele também fez dele um exemplo de fé e resistência. Ismael pode não ter sido o herdeiro direto da promessa de Abraão, mas ele desempenhou um papel crucial no cumprimento do plano divino. Assim como Ismael, todos nós temos um papel a desempenhar, não importa quão insignificantes possamos parecer para o mundo. Deus não olha para nós da mesma maneira que os homens olham. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor podem nos rejeitar ou nos ignorar, mas isso não significa que Deus tenha desistido de nós. A história de Ismael é um lembrete de que as bênçãos de Deus não dependem de nossa posição ou do quanto somos valorizados pelos outros.
Elas dependem do seu plano soberano, que é maior do que podemos compreender. A vida de Ismael também nos ensina sobre a importância de ser fiel, mesmo quando a jornada parece difícil. Ismael e sua mãe, Hagar, não tinham nada além de sua fé em Deus quando foram mandados para o deserto. E foi essa fé que permitiu a sobrevivência de Ismael e o cumprimento da promessa feita a ele. A fé deles não estava na força de suas circunstâncias, mas na promessa de um Deus que nunca abandona seus filhos, mesmo nas situações mais adversas. Ismael nos ensina que, muitas vezes, é nas dificuldades e no deserto que encontramos a maior revelação do poder de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele pode transformar nossas vidas e nossos destinos, como fez com Ismael. Deus usou os momentos mais sombrios da vida de Ismael para cumprir seus planos e trazer uma bênção que impactaria o mundo inteiro. A história de Ismael é um convite a refletir sobre a maneira como vemos a rejeição e a adversidade. Se hoje você se sente em um deserto, onde parece que ninguém se importa ou que não há futuro, lembre-se de Ismael. Deus ainda tem um plano para você. Ele tem um propósito para a sua vida, que se desdobrará de maneiras que você nem imagina. Como Ismael, você pode ser usado para algo grandioso, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. A história de Ismael, embora menos conhecida, é central para compreender a jornada espiritual de Abraão e do próprio povo de Deus na narrativa bíblica. Nas páginas da Bíblia, pouco se fala sobre ele diretamente, mas sua história está intimamente conectada com as promessas e as escolhas de Abraão, o patriarca da fé. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele foi instruído de que seria o pai de uma grande nação, uma promessa que mudaria o curso da história do mundo. No entanto, a promessa de Deus sobre a sua descendência não se cumpria de imediato. Abraão e sua esposa Sara, após uma longa espera e sem sinais claros de que a promessa seria realizada, tomaram uma decisão precipitada, que levaria à chegada de Ismael. A história de Ismael começa com uma das decisões mais complicadas da vida de Abraão. Quando Sara, sua esposa, viu que não poderia ter filhos, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Hagar, sua serva egípcia, para que ele pudesse cumprir a promessa de Deus. Essa decisão foi tomada após muitos anos de espera e frustração, e foi uma tentativa de acelerar o plano de Deus de uma maneira humana, fora do tempo divino. Acontece que essa escolha trouxe consequências profundas não apenas para Abraão e Sara, mas para Ismael e as gerações futuras. Ismael, o filho de Abraão e Hagar, nasceu como resultado dessa união. Contudo, o nascimento de Ismael não trouxe a paz e a satisfação que Abraão e Sara esperavam. Logo depois que Ismael nasceu, as tensões familiares aumentaram. Hagar, mãe de Ismael, e Sara, a esposa legítima de Abraão, entraram em conflito. Hagar passou a ser desprezada por Sara, e o comportamento de Sara em relação a ela piorou, tornando a convivência insustentável. Esse ambiente de rivalidade resultou na expulsão de Hagar e Ismael, que foram enviados para o deserto para uma vida de solidão e incerteza. Porém, esse evento, em que Ismael foi banido com sua mãe, não foi o fim de sua história. Em um momento de total desespero, enquanto Hagar via seu filho desfalecer de sede no deserto, ela clamou a Deus. Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de Hagar e fez uma promessa a ela. Deus não apenas garantiu a sobrevivência de Ismael, mas prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. A despeito das dificuldades e da exclusão social, Deus estava com Ismael e sua promessa era irrevogável. É importante compreender que a vida de Ismael foi marcada por essa tensão entre ser filho de Abraão, mas não ser o herdeiro da promessa principal. Enquanto Isaque, o filho legítimo de Sara, era o escolhido para ser o portador da promessa de Deus, Ismael foi colocado à parte, muitas vezes desvalorizado e lembrado apenas como uma figura marginal. A partir de sua expulsão, sua história é muitas vezes vista como uma simples história de rejeição. Contudo, a verdade profunda que a Bíblia revela é que Ismael, apesar de não ser o herdeiro da aliança direta, carregava em si uma promessa divina que seria cumprida ao longo do tempo. De acordo com as Escrituras, os descendentes de Ismael se tornaram um povo significativo. Os ismaelitas, que mais tarde seriam conhecidos como árabes,
Embora o foco da narrativa bíblica estivesse sempre em Isaque e nos filhos de Israel, o povo de Ismael também desempenhou um papel crucial na história das nações e na disseminação das crenças monoteístas. A linhagem de Ismael também foi parte do plano divino para o cumprimento das promessas feitas a Abraão, e é essencial entender que, mesmo sendo rejeitado, Ismael teve uma posição fundamental no desígnio de Deus para o futuro. Ismael não foi apenas um filho esquecido ou uma solução temporária. Ele foi uma parte importante do plano de Deus para as nações e para a realização do cumprimento das promessas feitas a Abraão. Mesmo que as Escrituras não revelem tanto sobre sua vida, Ismael tem uma importância crucial que vai muito além das páginas dos textos antigos. Ele é, na verdade, um testemunho da graça de Deus, que usa aqueles que são negligenciados e marginalizados para cumprir os maiores desígnios divinos. A Bíblia nos apresenta uma grande quantidade de personagens, desde os heróis de fé até os profetas mais conhecidos, mas poucos são tão intrigantes e cheios de segredos como Ismael. Sua história é muitas vezes contada de maneira superficial, reduzida ao status de filho ilegítimo ou esquecido. No entanto, a verdade que a Bíblia guarda sobre Ismael vai além dessa narrativa simplista, e é essa revelação que muda completamente a maneira como entendemos sua vida, sua linhagem e seu propósito. O grande segredo que a Bíblia esconde é que Ismael não era de fato um filho desprezado ou irrelevante no plano divino, como muitos pensam. Em vez disso, ele carregava consigo um destino grandioso, uma promessa que Deus fez a ele e à sua descendência, algo que transcendia as fronteiras do tempo e da cultura. Ismael não foi deixado de lado por Deus. Ao contrário, ele foi escolhido para dar origem a uma grande nação, um povo que desempenharia um papel crucial na história do mundo. O que é realmente revelador na história de Ismael não é apenas sua rejeição pela família, mas como Deus usou essa rejeição para criar algo significativo e duradouro. Deus não apenas fez uma promessa a Ismael em meio à solidão do deserto, mas ele estabeleceu um plano que iria muito além da sua vida, algo que impactaria gerações futuras e, de fato, alteraria a história da humanidade. Quando Ismael foi mandado para o deserto com Hagar, parecia que ele estava sendo rejeitado e excluído da aliança de Abraão. No entanto, o que Deus revelou a Hagar e a Ismael foi uma promessa igualmente poderosa. Ele seria o pai de uma grande nação. Não seria uma nação qualquer, mas um povo que, mesmo não sendo o portador direto da promessa de Abraão, teria um impacto profundo na história religiosa e política do mundo. Essa revelação altera profundamente nossa compreensão sobre o papel de Ismael na Bíblia. Não se tratava de uma simples exclusão, mas de um plano divino complexo, que incluía sua linhagem como parte do grandioso mosaico de Deus para os povos da terra. O segredo que a Bíblia nos revela sobre Ismael é que, embora ele fosse o filho esquecido na narrativa, ele estava destinado a ser muito mais do que isso. Ele se tornaria o patriarca de uma nação que, em muitos aspectos, tem sido um protagonista no cumprimento dos planos de Deus para as gerações futuras. Além disso, a história de Ismael carrega uma lição profunda sobre a graça de Deus. Mesmo quando o mundo o ignorava, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando algo grandioso para ele e para os povos que surgiriam dele. O segredo de Ismael é que ele não era o erro de Abraão, mas uma parte fundamental de um plano divino. Ele foi, na verdade, um canal para o cumprimento das promessas de Deus para o mundo. E isso tem implicações muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Agora, imagine como seria se você tivesse sido esquecido, rejeitado, deixado de lado, e em seguida soubesse que sua vida estava, na verdade, interligada com um propósito maior do que qualquer coisa que você já imaginou? Para Ismael, a revelação de Deus no deserto não foi apenas uma promessa de sobrevivência ou de uma bênção passageira, mas uma promessa eterna. Ele soube naquele momento que sua vida, embora marcada por dificuldades e rejeição, tinha um propósito divino. Essa revelação não foi apenas um alívio imediato para Hagar e Ismael, mas uma compreensão profunda de que Deus nunca os abandonaria, não importa o quão difícil fosse a jornada. E essa mesma revelação nos toca de maneira profunda, pois nos lembra que, muitas vezes, quando o mundo parece nos rejeitar ou quando nos sentimos sozinhos,
Deus tem um plano para nossas vidas que pode ser muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Assim como Ismael, que parecia ter sido abandonado em um deserto desolado, muitos de nós enfrentamos momentos de solidão, rejeição e desespero. Mas, como ele, temos que entender que esses momentos podem ser exatamente onde Deus nos revela seu maior propósito. A verdade sobre Ismael tem o poder de mudar nossa visão sobre como Deus trabalha em nossas vidas, especialmente em tempos de dificuldades. A promessa feita a Ismael não foi apenas sobre ele, mas sobre o impacto que sua linhagem teria no futuro. Sua vida e sua descendência se tornariam a chave para a história de uma grande nação, e essa revelação carrega um peso emocional profundo. Ismael não era simplesmente uma peça deslocada. Ele era um componente essencial no plano de Deus para o mundo, e isso é algo que reverbera em nossos corações de maneira poderosa. Ao descobrir isso, nossa compreensão do valor individual e do propósito de cada ser humano é transformada. Deus não ignora aqueles que são descartados pelos homens. Ele pode usá-los para fazer coisas grandiosas, coisas que de outra forma jamais seriam imaginadas. A verdade sobre a vida de Ismael é um lembrete de que, mesmo em nossas circunstâncias mais difíceis, podemos ser usados por Deus para cumprir seus propósitos eternos. Muitas vezes, o que parece ser o fim de nossa história, o momento em que nos sentimos mais vulneráveis e perdidos, pode ser exatamente onde Deus começa a revelar o verdadeiro destino que Ele tem para nós. Como a vida de Ismael, nossa jornada pode ser um reflexo de como Deus usa as situações mais dolorosas para realizar seus maiores milagres. Será que realmente sabemos tudo sobre Ismael? Ou o que sabemos é apenas uma visão parcial, distorcida pela forma como ele foi tratado pelos outros? Ismael foi muitas vezes retratado como um erro na narrativa de Abraão, uma sombra na linhagem de Isaque. Mas será que isso é verdade? A perspectiva tradicional sobre Ismael o coloca em uma posição de fracasso, uma posição onde ele é visto como um filho rejeitado e desprezado. Mas, ao olharmos mais de perto, vemos que ele foi, na verdade, um homem escolhido por Deus para cumprir um propósito maior do que qualquer um poderia imaginar. O que mais poderia ser revelado sobre sua história? O que muitos não percebem é que, enquanto Isaque foi o herdeiro da promessa feita a Abraão, Ismael teve sua própria promessa divina, uma promessa que não foi dada a ele diretamente como herdeiro de Abraão, mas como alguém que carregava consigo o legado da promessa de Deus para as nações. Ismael, portanto, não foi uma exceção à promessa de Deus, mas uma parte integral dela. Ele foi o início de algo que iria durar por séculos e impactar o curso da história do mundo. Ao desafiarmos a perspectiva tradicional sobre Ismael, começamos a entender que, mesmo quando a vida nos parece injusta e as pessoas nos marginalizam, Deus pode estar nos preparando para um papel muito maior. Ismael não foi apenas um filho esquecido. Ele foi um homem escolhido para ser o pai de uma grande nação. Sua história nos ensina que, mesmo quando nos sentimos excluídos ou desprezados, Deus tem um propósito para nós que vai além do que os outros podem ver. Portanto, a verdadeira história de Ismael nos desafia a questionar nossas próprias percepções sobre o que significa ser abençoado, o que significa fazer parte de um plano divino. Muitas vezes, a sociedade e as pessoas ao nosso redor podem nos colocar de lado, mas a história de Ismael nos mostra que Deus nunca nos abandona. Ele pode estar nos preparando para algo grandioso, algo que no futuro se tornará evidente para todos. Será que, ao focarmos apenas em Isaque e na linhagem direta de Abraão, estamos perdendo o verdadeiro propósito de Deus para o mundo? Ismael nos ensina que Deus tem planos para todos nós e que, às vezes, aqueles que parecem ser deixados para trás têm o papel mais significativo na realização desses planos. Ismael, o filho rejeitado, se torna o pai de uma grande nação, uma nação que ainda hoje influencia o curso da história mundial. A vida de Ismael, com todos os seus altos e baixos, é uma história de redenção, de promessas cumpridas e de fé inabalável. Ao desafiar a visão tradicional sobre ele, podemos começar a ver que, assim como Ismael, muitos de nós também temos um destino grande e significativo que está em processo de realização, mesmo quando não conseguimos ver isso em nossas circunstâncias atuais. A história de Ismael vai além de suas páginas bíblicas.
Ela reverbera através dos séculos, tocando e influenciando os eventos do presente. Enquanto muitos focam na linhagem de Isaque como a verdadeira herança de Abraão, esquecem que Ismael, o filho aparentemente rejeitado, também desempenha um papel crucial no cumprimento do plano divino. Sua vida não se limita aos eventos do Antigo Testamento, mas tem ressonância nos dias atuais, no modo como as nações e povos ainda carregam os legados das promessas feitas a ele. Ismael foi o progenitor de uma grande nação, como Deus prometeu a Agar no deserto. Essa promessa foi cumprida, e os descendentes de Ismael se tornaram os árabes, um povo que tem sido uma força significativa na história, tanto em termos políticos quanto religiosos. O impacto dessa descendência foi grande, não apenas no contexto histórico da Bíblia, mas também na formação de culturas e crenças que ainda moldam o mundo contemporâneo. O impacto de Ismael é sentido até hoje. Sua história se conecta diretamente com as tradições religiosas, com o Islã e com as culturas árabes, que veem Ismael como um ancestral importante. De fato, o Islã traça sua linhagem até Ismael, e a fé muçulmana reverencia tanto Ismael quanto Isaque como filhos da promessa divina feita a Abraão. A conexão entre as duas tradições monoteístas, judaísmo e islamismo, está enraizada, de maneira significativa, na história de Ismael, que é visto como uma figura fundamental na transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Além disso, a história de Ismael nos ensina sobre a perseverança e a luta. Mesmo sendo expulso, ele não se entregou ao desespero. A sobrevivência de Ismael e sua linhagem é uma representação de como Deus pode transformar situações aparentemente adversas em ocasiões para o cumprimento de seus planos eternos. Sua história nos lembra de que, mesmo quando somos marginalizados, rejeitados ou abandonados por outros, não estamos sozinhos. Deus tem um propósito para nossas vidas, e Ele pode usar até as situações mais difíceis para nos levar a algo grande e duradouro. Assim, o impacto de Ismael não é apenas um legado espiritual, mas um reflexo direto dos desafios que muitas pessoas enfrentam hoje. Sua história ressoa com aqueles que se sentem excluídos ou desprezados, mostrando que Deus vê valor em todos e tem um plano para cada um de nós, independentemente das circunstâncias. Assim como Ismael, todos nós enfrentamos desafios, momentos de rejeição, solidão e dúvida. Talvez você já tenha se sentido deixado para trás, esquecido por aqueles que estavam ao seu redor, ou até mesmo abandonado por aqueles que deveriam lhe apoiar. A vida de Ismael é uma história que nos ensina a enfrentar os momentos mais difíceis com fé, perseverança e confiança em Deus. O que podemos aprender da jornada de Ismael? Primeiramente, a lição de que, mesmo nas adversidades, podemos ter um propósito divino. Ismael, rejeitado por Sara, expulso de casa com sua mãe, foi levado a uma jornada de solidão no deserto. Porém, Deus fez uma promessa a ele, garantindo que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Assim como Ismael, todos nós somos chamados a confiar em Deus em nossos momentos de maior desespero. Mesmo quando tudo parece perdido, há uma promessa de esperança e um propósito maior sendo revelado. Ismael também nos ensina a importância da confiança. Quando Agar, sua mãe, pensou que não havia mais esperança para ela e seu filho no deserto, Deus apareceu e disse que não a abandonaria. A confiança de Agar e de Ismael em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras, é algo que devemos buscar em nossas próprias vidas. Quando nos sentimos sozinhos ou perdidos, é importante lembrar que Deus está conosco e que Ele nunca nos abandona. A vida de Ismael também nos desafia a pensar sobre os legados que deixamos. Embora Ismael não tenha sido o herdeiro direto da promessa de Deus, ele ainda desempenhou um papel crucial no cumprimento dessa promessa. Sua descendência se tornou uma grande nação, e sua história mostra que, mesmo quando não somos os escolhidos em termos humanos, podemos ainda ser usados para grandes coisas no plano de Deus. Ele nos ensina que cada um de nós tem um propósito, mesmo que nem sempre sejamos reconhecidos como merecedores desse propósito pelos outros. Sua jornada no deserto simboliza nossa própria luta interna. Muitas vezes, sentimos que estamos sozinhos no deserto da vida, sem direção e sem esperança. No entanto, o deserto para Ismael foi onde ele experimentou a intervenção de Deus de maneira profunda.
Deus se revelou a ele e lhe deu uma promessa de grandeza. Assim, mesmo quando nos sentimos no deserto da vida, temos que lembrar que é nesse lugar que Deus pode fazer os maiores milagres e nos levar a um destino grandioso. A história de Ismael continua a ser extremamente relevante no mundo de hoje. Sua vida e sua linhagem não são apenas elementos históricos, mas são uma lição contínua sobre a perseverança, a confiança e o valor de todos os indivíduos no plano de Deus. A fé inabalável de Ismael e sua mãe, Hagar, são exemplos de como confiar em Deus, mesmo quando o mundo nos abandona. A relevância espiritual da história de Ismael está na compreensão de que Deus usa os momentos mais difíceis para revelar seu plano soberano. Muitas vezes, nossa sociedade tende a valorizar aqueles que são os escolhidos, aqueles que estão em posições privilegiadas ou que recebem a maior atenção. No entanto, a história de Ismael nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou status, para cumprir seus propósitos eternos. Além disso, a história de Ismael nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e como podemos confiar mais em Deus durante os tempos difíceis. A fé de Ismael, embora marcada por dificuldades, é uma fé que, com o tempo, gerou uma grande nação e cumpriu a promessa de Deus. Como você pode incorporar essa fé em sua vida? Como pode aprender a confiar em Deus nos momentos de incerteza e dificuldades? A história de Ismael também é um lembrete de que a vida de cada pessoa tem valor. Ismael, embora visto como o filho não preferido, não foi esquecido por Deus. Sua história nos ensina a importância de valorizar as pessoas, independentemente de sua aparência ou de como são vistas pelos outros. Deus tem um plano para cada vida, e nossa visão sobre o valor de uma pessoa deve refletir esse entendimento divino. Finalmente, a história de Ismael nos desafia a ver além das aparências e dos preconceitos. Mesmo quando somos marginalizados ou ignorados pela sociedade, isso não significa que Deus nos esqueceu. Em muitos casos, a história nos mostra que é no deserto, na adversidade e na rejeição que Deus nos molda e nos prepara para algo grandioso. Assim como Ismael, somos chamados a confiar em Deus e a acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele tem um propósito para nossas vidas. A história de Ismael é uma expressão da graça de Deus, que usa os momentos de rejeição para revelar sua soberania e realizar seu plano eterno. A história de Ismael é uma das mais profundas e reveladoras da Bíblia. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está na fama, no reconhecimento humano ou na riqueza material, mas sim na fé inabalável e na perseverança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ismael, o filho que foi aparentemente rejeitado, o filho que não era o herdeiro principal, foi escolhido por Deus para desempenhar um papel fundamental na realização do plano divino. A vida de Ismael nos lembra que o plano de Deus para nossas vidas muitas vezes não se alinha com os planos que temos para nós mesmos ou com as expectativas dos outros. Ismael não foi o escolhido na visão humana, mas Deus o escolheu, e através dele, uma grande nação surgiu. Seu legado não está apenas em sua descendência direta, mas em como ele e sua mãe Hagar confiaram em Deus quando tudo parecia perdido. Eles foram expostos ao deserto, à solidão e à rejeição, mas foi nesse deserto que o propósito de Deus se revelou. O deserto, para Ismael, não foi um fim, mas um novo começo, onde ele experimentou a intervenção divina que o guiou para um futuro grandioso. Essa história nos ensina que, mesmo quando nos sentimos à margem ou esquecidos, Deus tem um propósito para nós que vai muito além do que podemos ver no momento. Como Ismael, muitos de nós enfrentamos dificuldades, rejeição e momentos de solidão, mas esses momentos são exatamente onde Deus trabalha mais profundamente em nossas vidas. Eles não são um sinal de abandono, mas sim uma oportunidade para que a grandeza de Deus seja revelada de maneiras que jamais imaginaríamos. O legado de Ismael é um legado de confiança, de resistência e de fé em meio às adversidades. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em nossas maiores lutas, Deus não nos abandona. Ele pode transformar os momentos de rejeição e solidão em momentos de grande propósito,
de modo que nossa vida se torne parte de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Assim como Ismael, cada um de nós é chamado para cumprir um propósito divino, independentemente de nossas circunstâncias ou da forma como somos vistos pelo mundo. Ismael não foi o filho errado, mas o instrumento de Deus para cumprir uma parte essencial do plano divino para a humanidade. Sua vida e a grande nação que surgiu de sua linhagem são testemunhos da soberania de Deus e de como ele usa até os momentos mais desafiadores para realizar seus maiores milagres. Cada um de nós pode aprender com a perseverança e fé de Ismael, pois sua história mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está trabalhando em nosso favor. Portanto, a verdadeira grandeza de Ismael não reside na rejeição que ele sofreu, mas na maneira como ele foi usado por Deus para cumprir um plano eterno. Sua história nos ensina que Deus pode pegar o que o mundo considera esquecido e usá-lo para um propósito grandioso. É isso que deve nos inspirar, a certeza de que nossa vida tem um valor imensurável aos olhos de Deus e que, mesmo nas adversidades, podemos ser instrumentos do seu plano perfeito. Se essa história tocou o seu coração e você também quer descobrir mais sobre os mistérios da Bíblia, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo revelações bíblicas como essa. Ao se inscrever, você terá acesso a mais histórias poderosas e ensinamentos que podem transformar sua vida e fortalecer sua fé. Comente abaixo o que você achou da história de Ismael, o que você aprendeu com a jornada dele e como a sua história de rejeição se conecta com a sua própria vida. Como você pode aplicar a fé e perseverança de Ismael no seu cotidiano? Compartilhe suas reflexões nos comentários para que possamos continuar essa conversa juntos. E não pare por aqui. Continue a sua jornada conosco e clique nos vídeos sugeridos na tela. Há muitas mais histórias que podem iluminar sua vida, ajudar a fortalecer sua fé e responder às perguntas mais profundas que você tem sobre o propósito de Deus. Junte-se a nós para mais ensinamentos que podem transformar sua visão sobre a vida e a espiritualidade. Lembre-se, assim como Ismael, você não está sozinho. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele está trabalhando, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Continue buscando sua presença e confiando em seu propósito.